passo, palma e polegar. Pé, passo, palma e polegar. Antigamente se media assim, em Vladivostok, Manaus ou em Berlim. Pé, passo, palma e polegar. Pé, passo, palma e polegar. Atualmente se mede assim também. Oi pessoal, vamos lá então para o nosso módulo 15, medidas de comprimento. Vamos lá. Eu gostaria de destacar que esse módulo seria feito diferente lá na sala de aula, tá? Mas como não é possível, a tia está tentando diversas maneiras amenizar a dúvida de vocês, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês, da colaboração. Tá? Hoje a gente vai precisar de uma fita métrica e um barbante, tá? Ontem nós vimos sobre palmo, pé, passos, né? Polegadas. Então hoje a gente vai ver outros tipos de instrumentos de medida, tá? Então a gente vai abrir na página 96. Nós paramos na 95. Vocês mandaram algumas fotos para mim e nós vamos fazer a 96. Já vamos lá? Bom, como vocês estão vendo aqui na página 96, eu coloquei algumas fotos, estão vendo? São fotos de colegas, eu peguei só algumas, porque não caberia aqui na nossa página. Então, eu peguei algumas medidas, tá vendo, ó, que os colegas me mandaram, tá? Nós não vamos preencher essa tabela, nós vamos responder de acordo com essas imagens aqui, tá? Eu não peguei de todas, porque como eu falei, não iria caber, mas eu peguei de alguns amigos só para comparar, tá? Nós temos aí dois itens que diferenciam as medidas. Primeiro, em relação à sala de vocês, a sala é diferente, né? O tamanho, existem salas grandes, salas pequenas, por isso que os passos saíram diferentes, tá? A porta, dependendo da porta, as portas e a altura da mesa, da cozinha, tem mais ou menos um padrão de medida, tá? Eu andei pesquisando a altura das mesas, elas variam de 70 centímetros a 90, então não sai muito fora, tá? As mesas mais ou menos têm o mesmo padrão de medida. As portas também, menos a porta de entrada, tem portas largas, tem portas mais estreitas, mas elas não variam muito de tamanho como a sala de estar de vocês, tá? Então, nós vamos comparar mais ou menos os dados da altura da mesa e da largura da porta, tá? Vocês podem perceber que o que mais está variando é a largura da sala e não a altura da mesa e a largura da porta, tá vendo? Variou um pouquinho, mas não foi tão extremo, certo? 3. Compare as medidas que você registrou no quadro acima e responda as questões. Volto a repetir, nós vamos observar essas medidas que a professora colocou aqui, tá? Infelizmente, a gente tem que se adaptar. Letra A, B, C e D são respostas pessoais, tá? Depois vocês me mandam a foto, tá? Então, letra A, as medidas da largura da porta foram iguais para todos os componentes do grupo? Para todas essas fotos foram iguais? Letra B. E as medidas do comprimento da sala? Essa daqui foi o que mais variou, porque depende do tamanho da casa. Letra C. E as medidas da altura da carteira, que é a mesa da cozinha de vocês? Tá? Essa daqui não variou tanto, né? Não foi assim uma coisa muito fora,
mas variou um pouco. Mas o nosso objetivo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprir. D. Vocês usaram a mesma parte do corpo para medir os mesmos locais e objetos de medidas, a mesma parte do corpo, certo? Pé, passo e palmo. Foi a mesma parte do corpo, tá bom? Então, respondam e mandem uma foto, tá? Então, vamos lá, 1 metro. Fazer medições usando partes do corpo pode nos trazer problemas, pois as mãos, os pés das pessoas, por exemplo, podem ser de tamanhos diferentes. É isso que eu queria chegar no objetivo com vocês. Por que que as medições ficaram diferentes lá na página 96? Porque nós temos tamanhos diferentes de pés, mãos, passos, tá? Então, a gente chama de medida não padrão. Agora, isso daqui, o que a gente está lendo, o metro, é uma unidade de medida padrão, ou seja, sempre representa o mesmo tamanho, tá? Diferente da não padrão. A não padrão, temos medidas que podem variar, tá? Então, por esse motivo, as pessoas criaram unidades de medida padrão como o metro, aquelas que representam sempre o mesmo tamanho. Em qualquer lugar do nosso planeta, o metro terá sempre o mesmo tamanho. Isso quer dizer que você pode comprar um instrumento de medida em qualquer país do mundo que ele indicará sempre a mesma medida. Observe. Alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. A gente diz que esses instrumentos são unidades de medida padrão, porque, volto a dizer, eles representam o mesmo tamanho, não variam, tá? Temos a fita métrica, a trena, o metro articulado e a régua. Você conhece todos esses instrumentos de medida? Em que ocasiões eles são utilizados? Quais ocasiões que eles são utilizados, pessoal? Então, podem responder aqui mesmo, tá? Vamos lá, então, para os exercícios. Aqui também vamos ter que nos adaptar, tá? Exercícios. Forme dupla com o colega e resolva as questões. A professora Mariana deu a cada dupla da turma um barbante com 1 metro de comprimento e pediu que fizessem algumas medições na sala de aula. Clara e Ricardo emendaram os barbantes dos colegas para medir a sala de aula. Leia o diálogo entre eles. Vamos lá então para o Ricardo. O barbante já coube 6 vezes para medir nossa sala de aula, mas ainda falta um pedacinho. Olha, Clara. E agora, como vamos fazer para medir esse pedacinho? E aí, crianças, o que vocês acham que eles devem fazer para medir esse pedacinho? Letra A. Quantas vezes o barbante coube inteiro no comprimento da sala? 6 vezes. Qual foi a medida em metros do comprimento da sala? Então, ó, se coube 6 vezes, eu tenho 6 metros, tá bom? Porque eles cortaram, ó, um tamanho de 1 metro, tá vendo, ó? Eles cortaram um barbante com 1 metro. Então, ó, cada nozinho é 1 metro, certo? Reparem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foram 6 metros, certo? Próxima página.
Pessoal, o slide eu apertei sem querer e não dei a resposta para vocês, mas a gente já fez juntos, né? Então, o barbante coube 6 vezes no comprimento da sala de aula e na letra B, lá da página 98, a medida foi um pouco maior do que 6 metros, tá? Por quê? Porque faltou ainda um pedacinho para medir a sala de aula, tá? Mas eu apertei aqui o mouse e o slide, ele correu sem antes eu colocar a resposta, tá? C. Você tem alguma ideia para ajudar Clara e Ricardo a terminar de medir a sala de aula? Qual? Resposta pessoal. Tudo bem? Qual ideia que você tem para ajudar a Clara e o Ricardo? Usando qual instrumento? Respondam aí para a professora. O 2, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer. Mas eu gostaria muito que vocês em casa pegassem o barbante e a fita métrica e cortassem um pedaço de barbante de 1 metro, tá? Pede para a mamãe e para a vovó aí cortar um barbante que tenha 1 metro, tá? Por favor, para que a gente possa fazer essa página 100 aqui, tá bom? Caso vocês queiram medir a largura da sala de vocês aí de casa, com este barbante, podem medir, tá? E depois vocês me mandam a resposta, tá? Mas aqui nós teríamos que medir a sala de aula, tudo bem? Então, caso vocês queiram pegar o barbante e medir a sala de vocês, tudo bem, tá? Fita métrica. Vamos conhecer e usar a fita métrica. 1. Observe uma fita métrica. Pegaram a fita métrica aí em casa, crianças? Em que número que ela começa? Que na imagem não dá para ver, tá? Por conta desse acabamento aqui, ó, que tem aqui na ponta. Mas peguem a fita métrica de vocês. Em que número que ela começa e que número que ela termina, tá? Número 2, pegue novamente o pedaço de barbante que você usou na atividade anterior. Como eu pedi para vocês, peça para a mamãe e para a vovó cortar um pedaço de barbante com 1 metro de comprimento, tá? Depois vocês vão pegar na fita métrica e vão esticar esse barbante na fita métrica e responder: a que número da fita métrica o barbante chegou? Você sabe o que significa este número? Aqui é uma parte muito importante. Hashtag dica importante. Ó, você acaba de verificar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Com essa unidade de medida, o centímetro, é possível medir comprimentos dos objetos e distâncias menores que 1 metro. O metro e o centímetro também podem ser representados pelos símbolos 1 metro ou 1 m, 1 centímetro, 1 cm. Aqui nós vamos fazer o exercício. A gente só vai colocar o símbolo, nós não vamos precisar escrever centímetros e metros. Então, 30 metros, qual é o símbolo do metros? M. Centímetros, 24. Qual é o símbolo dos centímetros? C, M.
Grifem também essa parte aqui que é importante. Ó, os símbolos de medida são sempre escritos em letras minúsculas. Por exemplo, M e CM, tá bom? Aqui a professora não consegue porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Não tem tanta habilidade assim. Mas vocês, por favor, escrevam em letra minúscula, ok? Agora a gente vai para a resposta. Então, ó, como a professora pediu, vocês esticaram o barbante na fita métrica e o barbante chegou ao número 100. Isso significa 100 centímetros, como nós vimos aqui nessa parte azul, 100 centímetros representa 1 metro. Tudo bem? Como a professora também falou, já começou o exercício, 30M, que é 30 metros, 24 cm, 24 centímetros, 11M, 11 metros, 50 centímetros, 50 cm. Tá joia? Então vamos lá. No início das aulas de matemática, vimos sobre algumas unidades de medida: o milímetro, o centímetro e o metro. 10 milímetros é 1 centímetro. Por exemplo, aqui nós temos uma régua de 4 centímetros, vai até o número 4. Do 0 ao 1 tem 1 centímetro, que são 10 milímetros. Para a gente lembrar, é só contar do primeiro risquinho pequeno depois do 0 até o número 1, dá 10, que são 10 milímetros. Ou o número grande, que é 1 centímetro. E 100 centímetros tem 1 metro. A prof trouxe um exemplo. Se nós pegássemos 3 réguas, daquelas que a gente usa na nossa sala, que tem 30 centímetros, e colocasse mais 10 centímetros no lado, somaria 100 centímetros, que é 1 metro. Utilizamos a unidade de medida chamada centímetro quando queremos medir coisas pequenas. Exemplos: uma caneta, uma tesoura, uma lâmpada e até mesmo insetos, como uma joaninha ou uma borboleta. Já o metro utilizamos quando queremos medir comprimentos maiores. Exemplos: um pedaço de tecido para fazer uma roupa, para medir pessoas e um pedaço de barbante também. Quando formos escrever sobre essas unidades de medidas, podemos utilizar cm para representar os centímetros e m para representar o metro. Vamos ver um exemplo. Estão vendo o que está em vermelho? Primeiro tem 48 cm, que significa 48 centímetros. E depois nós temos 1m, 11 cm, então significa 1 metro e 11 centímetros. Ao ler a frase, nós temos o seguinte: o Nicolas nasceu com 48 centímetros, mas hoje ele mede 1 metro e 11 centímetros. Mais um exemplo. Nós temos 70 cm, que é 70 centímetros, e 2m, que são 2 metros. Ao ler a frase, fica da seguinte maneira: a mesa da sala de aula mede 70 centímetros e o quadro mede 2 metros. Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar, é só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi pra isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas pra isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede?
E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá para montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E para não esquecer tudo o que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais! Mas para que utilizamos as medidas de comprimento? Quando queremos medir uma pessoa ou um objeto, a distância entre duas cidades ou mesmo o tamanho do nosso quarto, utilizamos as medidas de comprimento. Mas será que utilizamos a mesma unidade de medida para fazer as medições em todas as situações? Pense um pouco. Bem, vamos ver aqui. Podemos usar 2 tipos de unidade de medida. Uma é padronizada e a outra não é padronizada. Podemos observar nessa imagem alguns instrumentos que nós utilizamos para calcular as medidas padronizadas. Nós temos aí a régua, a fita métrica, a trena, o metro articulado que o pedreiro usa para a construção de casas. Todos esses instrumentos padronizados têm sempre o mesmo tamanho, independente do instrumento utilizado para medir. Então, podemos confiar que qualquer um desses instrumentos que formos utilizar para calcular uma distância, uma medida, o tamanho de uma pessoa ou de cidade, nós vamos obter o mesmo tamanho de comprimento em todos esses instrumentos. Mas nós temos também algumas medidas não padronizadas. Essas não têm um tamanho fixo e podem variar com o tamanho, como o tamanho do pé, o palmo, o passo, dedo, entre outros. Todas as pessoas têm tamanhos diferentes desses membros do nosso corpo. Então, nós podemos comprovar que essas unidades de medidas não são padronizadas. Por exemplo, o tamanho do meu pé não é o tamanho de vocês. É o que podemos observar nessa imagem que vocês estão vendo. A polegada, o palmo, o pé e o passo, o tamanho dos meus não é o mesmo tamanho do de vocês. E nem se vocês forem medir entre os colegas de vocês, o tamanho dessas unidades de medidas não são os mesmos. Então, nós podemos utilizar essas unidades para estimar mais ou menos o tamanho de um objeto ou de um espaço, mas sem uma padronização. Então, se formos medir um objeto em centímetros, por exemplo, e usarmos uma régua, uma trena ou fita métrica, ele sempre terá o mesmo tamanho. Já se utilizarmos outro instrumento não padronizado, como o palmo,
ele vai ter um tamanho diferente se formos pessoas diferentes. Vejamos esse quadro aí, que mostra as unidades de medidas não padronizadas e as padronizadas e alguns exemplos. A não padronizada, podemos observar que temos o tamanho do pé, o palmo, o passo, dedos e outros exemplos também nós temos. Já a unidade padronizada, como o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, são alguns exemplos de unidades de medida. Mas vejam, são as mais usadas, mas não são as únicas. Nós temos uma tabela que, se vocês observarem no livro, mostra todas elas. Usamos o quilômetro, por exemplo, para medir distâncias maiores, como entre duas cidades, como observamos aí no mapa. Já o metro, nós utilizamos, por exemplo, para medir a altura de uma pessoa, de uma árvore, o comprimento e largura de uma casa ou até do nosso quarto. Já o centímetro, nós usamos para medir, por exemplo, o tamanho de um caderno, de um lápis, como vocês observam na imagem aí no vídeo. E o milímetro, nós utilizamos quando queremos medir objetos muito pequenos, como a ponta de um lápis, o tamanho de uma mosca, entre outros. Relembrando, as unidades de medida são necessárias para calcular o tamanho de uma pessoa, de um objeto, a distância entre cidades ou o tamanho de uma casa. Podemos ver que existem dois tipos de unidade de medida, as padronizadas e as não padronizadas. As padronizadas sempre representam o mesmo tamanho. O metro é um exemplo. E as unidades não padronizadas podem variar. Os passos de um adulto e de uma criança são diferentes, por exemplo. Então, essas unidades não são padronizadas. Então, nós podemos observar várias coisas hoje. No vídeo, pessoal, apareceu sobre o milímetro. É bom vocês já irem conhecendo sobre o milímetro, que 1 centímetro tem 10 milímetros, mas isso é só para vocês terem conhecimento, tá? 4. Vamos fazer uma estimativa da sua altura. Vamos? Lembra o que era estimativa? É o que eu acho. Lembra que a gente fez uma estimativa de quantas pessoas tinham no estádio de futebol? Lembra na apostila número 1? A gente fez até em sala de aula, tá? Então, ó, em centímetros, tá? Primeiro vocês colocam a altura que vocês acham que vocês têm. E depois eu quero que vocês, verifiquem a altura real de vocês. Você acha que a sua altura é maior ou menor do que 1 metro? Veja aí. Eu acho que eu tenho 168, eu, professora. Centímetros. Ai, credo, que letra feia. Eu não sei, eu acho que eu tenho, que a minha altura é maior. O que vocês acham? Eu acho que a minha altura é maior. E vocês? O que vocês acham da altura de vocês? Vocês acham que vocês têm quantos centímetros? Vocês acham que a sua altura, que a altura de vocês é maior ou menor que 1 metro? Pega o seu barbante aí. Você não está com o seu barbante? Coloque do seu lado o barbante. Lembrando que esse barbante que a professora pediu que vocês cortassem era de 1 metro, hein? Coloca aí do lado de vocês o barbante. Fiquem de pé. Coloca o barbante aí do lado. E aí, o que vocês acham? No número 5, eu gostaria de pedir uma coisa, mas se não for possível, não tem problema não. A gente faz com as pessoas da nossa família. Com a ajuda de um adulto, use a fita métrica para verificar a sua altura real. E depois ajude o colega a verificar a altura dele. Tá? Minha altura, então vocês vão colocar a altura real de vocês.
Se vocês quiserem entrar em contato com algum coleguinha e colocar o nome do coleguinha e a altura do coleguinha, tá? A altura real. Vocês podem fazer isso. Ou se não, pega alguém da família mesmo, tá? Um primo, liga para um primo, uma prima, pergunta qual é a altura dele, tá? E faça essa comparação. Quem é mais alto ou mais alta? Por quê? Pode ser irmão, tá? Primo, pode ser um coleguinha da sala, tá? Depois vocês escrevam o nome aqui do coleguinha, do primo, do irmão, da mamãe, do papai, da vovó, de alguém, tá? Que vocês compararam a altura. Vamos comparar as medidas de sua altura. Novamente, a altura que você achou que você tinha, a sua altura real. Então, nós vamos comparar aquela que você achou que você tinha, que é essa que está aqui, e a sua verdadeira altura. A sua estimativa de altura foi maior ou menor que a altura real? Certo? Aqui é uma resposta bem pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso último exercício. 7. Em 1 metro, a gente já sabe que tem 100 centímetros, porque vocês pegaram o barbante, esticaram o barbante em cima da fita métrica e puderam verificar que o barbante foi até o número 100. Então, quer dizer que ele tem 1 metro, tem 100 centímetros. Assim, a medida 124 pode ser escrita em 1 metro, porque 1 metro tem 100 centímetros, e 24 centímetros. Pois 124, quanto vale esse 1 mesmo? Olha lá, voltamos na casinha da centena, dezena, unidade. Vale 100 centímetros. A única coisa que a gente mudou é colocar o símbolo. Aqui eu tenho 24 centímetros. Ou 1 metro, que é 100 centímetros, e 1 metro, que é 100 centímetros, e 24 centímetros. Vamos lá. Para o exercício, a professora vai dar uma dica. Tá bom? Isso daqui ainda é muito abstrato para vocês, tá? Então, a professora vai tentar simplificar. Tá vendo aqui, ó, medidas em centímetros, 119. Separa o primeiro número. Tá vendo? Separa o primeiro número. Sempre o primeiro número vai ser 1 metro. Então, aqui eu tenho 1 metro. 1 metro. E o que sobrou? 19 centímetros. Certo? Aqui, ó, 1 metro e 38 centímetros. Tira todas as letras. Junta os números. 38. Junta 138 centímetros. Só para facilitar o entendimento, tá? Só que vocês não podem esquecer de colocar o símbolo. Tudo bem? Aqui, já separei o número, o primeiro número. Separei 1, então é 1 metro. O que sobrou? 75 e 75 centímetros. Lembrando que os símbolos é com letra minúscula, tá? Mas a professora não consegue escrever por conta do mouse. Aqui não tem as medidas em centímetros, só tem em metro e centímetros. Tira todas as letras e junta os números. 1
E o 50? Este 1 vocês já sabem que é o 100, né? Então, fica 150 centímetros. Tá joia? Então, façam o resto que a gente vai fazer a correção, tá? Vamos lá fazendo a correção. Espero que vocês já tenham feito e que a minha dica deu para entender, tá? Então, corrigindo aí, podem dar um certinho, quem acertou, e quem errou, corrija e faça novamente. Tá joia? Então, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus.